E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre as oportunidades de Portugal, né, que é um país que mudou aí a sua legislação, a questão dos vistos e processos de imigração. E eu trouxe uma convidada, né? Eu sempre tento trazer convidados aqui para vocês que vão explicar um pouco desse processo. E eu trouxe uma advogada, né? Então, assim, fica aqui no vídeo que vocês vão entender sobre o novo visto, sobre as facilidades que Portugal oferece para você imigrar, levar sua família, estudar, enfim. Vamos ver se Portugal é o país certo para você depois que você assistir esse vídeo. Seja bem-vinda, a doutora Larissa Esteves está aqui comigo. Se apresenta para o pessoal para eles te conhecerem e seja muito bem-vinda aqui ao conteúdo do canal. Oi, Jana. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu admiro muito o teu canal, o teu conteúdo e a tua trajetória. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer. Bom, primeiro me apresentando, eu sou Larissa Esteves, eu sou formada em Direito, fiz a graduação no Brasil e vim para Portugal para fazer mestrado. E nesse caminho, acabei vendo a possibilidade de advogar aqui em Portugal. Então, me inscrevi na Ordem dos Advogados aqui em Portugal. Estou aqui desde 2018. No início, quando eu cheguei aqui, eu quis realmente focar em estudar, conhecer um pouquinho a legislação, até que eu me inscrevi na Ordem em 2020, mais ou menos. E desde então tenho meu escritório aqui e me dedico à área internacional, ao direito internacional, trabalho com imigração, nacionalidade, e é um trabalho muito prazeroso, porque a gente trabalha com sonhos, né, de poder realizar sonhos. Certeza. E, como tu falou, diversas vezes a legislação de Portugal vem sendo alterada, tanto a legislação de estrangeiros quanto a lei da nacionalidade, e a gente tem aí novas alterações, tanto na lei da nacionalidade como no âmbito da imigração, que realmente vieram para facilitar, né? Claro. Para tornar a imigração mais não tão burocrática, né? Burocrática sempre é, mas trazendo novas possibilidades para quem quer vir aqui para Portugal. Então, Maravilha! Isso aí já é espetacular. Eu tenho certeza que muitos seguidores que estão assistindo, eles querem ver qual a melhor forma vai encaixar para eles. Então, aqui a gente vai apresentar diversas possibilidades para vocês. Antes, deixa o like aqui no vídeo, né, pessoal? Dá aquela ajuda, compartilha esse vídeo com seu amigo que está querendo planejar Portugal para a vida dele. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Segue nas redes sociais. Lembrando que aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar tudo que vocês precisam para complementar tudo que a gente vai falar aqui, e isso é muito importante. E, doutora Larissa, eu queria saber uma coisa. Nós temos essa atualização do visto, né? E esse visto possibilita para que vários profissionais, principalmente brasileiros, consigam trabalhar legalmente no país. Como que funciona essa inscrição? O que que a pessoa tem que ter? Eu sei que tem que ter seguro-saúde, ou tem que ter essa coisa do planejamento financeiro. Explica para a gente o que que está em vigor em relação a isso. eu acho que antes da gente iniciar, Jana, e é o que todo mundo sempre pergunta, é bom a Uhum. gente fazer uma diferenciação do que Sim. seria visto e do que seria uma autorização de residência. Uhum, claro. Muitas pessoas acham que você pode solicitar um visto quando já está aqui em Portugal. Isso não é possível. Visto é tudo aquilo que a gente solicita, ou no nosso país de origem, ou no nosso país de residência. Então, visto sempre vai ser solicitado no caso dos brasileiros no Brasil, ou se vivem em outro país, no seu país de origem. Sim. E é sempre aconselhável que você faça todo um planejamento migratório, um planejamento de carreira com a Jana antes, para realmente, se for vir estudar, realmente vir com visto de estudante, porque é a melhor possibilidade, né? E realmente verificar qual o melhor visto aplicável para você. Então, a gente tem agora os novos vistos, né? O visto de procura de trabalho, o visto para nômades digitais e o visto de reagrupamento familiar, que já pode ser solicitado junto com o visto do titular, que antes a gente teria que esperar o titular ter a sua residência. Então, explicando de maneira geral, você primeiro precisa solicitar o visto no Brasil. Esse visto já vai te dar uma data de agendamento para o CEF e aqui em Portugal você vai solicitar a residência. Tá? E aí, só para que vocês entendam o contexto, o cenário, tá? Para ter direito à nacionalidade portuguesa, você precisa ter 5 anos de residência. Agora, esses 5 anos não precisam mais ser corridos. Eles podem ser interpolados, desde que o período total seja de 15 anos. Ou seja, eu posso morar em Portugal
3 anos, depois eu saio, volto, moro mais 2 anos, tem 5 anos no total, pode solicitar a nacionalidade. Então, houve essa mudança importante. No tocante aos vistos, os nossos vistos principais é o visto de estudante, tá? E esse visto de estudante, é importante lembrar, em Portugal, ele permite trabalhar, tá? Não tem esse problema como em outros países, de que você tem uma carga horária específica, ou, enfim, você pode trabalhar desde que aquilo não atrapalhe seus estudos, como é óbvio, que você continue com um aproveitamento escolar, tá? O visto para nômade digital agora, que você precisa comprovar uma renda, né, que é um pouquinho superior do que a gente estava esperando, mas também é um ótimo visto, principalmente para quem é concursado no Brasil e que quer ficar trabalhando de teletrabalho. Tá? O visto de procura de trabalho, que você tem aquele período para procurar o trabalho. Conseguindo aquele trabalho, já vai poder solicitar a residência diretamente aqui no país. Tá? E o visto de reagrupamento veio para facilitar, por exemplo, eu quero estudar em Portugal. O meu cônjuge quer ir comigo. Antes eu teria que esperar. Eu solicito o meu visto, eu chego aqui, eu vou ao CEF, vou à entrevista do CEF e depois é que meu cônjuge pode solicitar o reagrupamento. Agora a gente pode solicitar junto. Tá? E a diferença, o diferencial para os CPLPs é que realmente agora o seguro de saúde não vai precisar, com relação, que vem se falando muito, né, Jana? Com relação à comprovação dos meios de subsistência. Não é que não vai mais ser necessário comprovar meios de subsistência. É que agora, quem não tiver como comprovar meios de subsistência e tiver um português ou uma pessoa residente aqui em Portugal que pode fazer um termo de responsabilidade, isso vai substituir a comprovação dos meios de subsistência. E agora, o trâmite dos vistos, principalmente os vistos de estudante, a promessa é que ele seja mais rápido, mais célere com essas novas alterações. Então, não vai demorar tanto tempo, vai ser uma coisa muito mais rápida, né? E tendo a Nossa. possibilidade. Então, isso vai, acredito que, ajudar bastante a acelerar, né, os trâmites. E eu espero que Portugal possa inspirar todos os outros países da União Europeia, porque estamos Sim, precisando. Nossa, sim, uma das coisas que eu vejo de desvantagem da União Europeia, né, que todos os lugares existem vantagens e desvantagens, é a claro. questão burocrática, né? Sim, é uma coisa que eles precisam usar mais tecnologia e precisam ver esse processo de maneira mais respeitosa, porque os países precisam muito dessa mão de obra que está chegando, assim, não só do Brasil, mas de vários outros países, porque a própria Europa não está suprindo a demanda, né? Essa questão Exato. do visto já foi uma forma de atrair mão de obra qualificada, atrair trabalhadores jovens, melhorar essa questão do A processo de população ativa, inovação. Isso é uma população muito envelhecida, né? Não sei se eu posso usar esse isso. termo. Infelizmente, a pirâmide deles é muito invertida ainda. Isso, exatamente. E complica muito a questão da economia, fazer a economia girar com uma pirâmide que está invertida, que tem a maior parte da população já acima de uma certa idade, não funciona. Agora, sim, precisa acelerar a questão da burocracia, a legalização desses Sim, imigrantes e a recepção deles, né? Que bom que Portugal deu esse primeiro passo. Espero que muitos outros países comecem a rever as políticas deles de fazerem essa recepção. E pensando nisso, tem uma coisa muito importante, né? Talvez tenha algum seguidor que está assistindo, que é da área do direito. E eu lembro que você falou desse detalhe de revalidação do diploma, seria isso? Convalidação? Qual seria o a melhor termo? homologação. Homologação. Explica para a galera como que funcionaria isso. Bom, na área do direito, para que a gente possa trabalhar aqui, para que os advogados brasileiros possam atuar aqui em Portugal, a gente não precisa homologar a gente chama no Brasil de graduação, aqui a gente chama de licenciatura, a nossa licenciatura em direito, que foi realizada no Brasil. Para que a gente possa ser advogado aqui, precisa pura e simplesmente ser advogado no Brasil. E aí, por meio do convênio, você consegue fazer a inscrição na ordem dos advogados aqui. O que acontece? Existe uma coisa muito, muito legal. Os brasileiros residentes em Portugal, que depois que têm o título de residência, podem solicitar o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, a gente pode fazer concurso aqui em Portugal, pode participar de concursos públicos aqui em Portugal. E muitos desses concursos vão pedir a homologação do diploma. Então, dá para fazer também a homologação para participar de concursos, de vários processos aqui. Formação profissional, eu fiz o curso para ser formadora profissional,
do IFP, que é um Instituto de Emprego daqui de Portugal, e para isso eu precisei homologar o meu título. Mas também a homologação do diploma aqui em Portugal, pela questão do idioma e pela facilidade, te abre portas para depois, se você quiser ir para outros países. Porque tendo o diploma já aqui em Portugal, por exemplo, o meu foi homologado pela Nova. Tendo o diploma aqui em Portugal, vai ser muito mais fácil depois, se eu quiser ir para outro país, ou então já inscrita na Ordem dos Advogados aqui de Portugal, eu quiser me inscrever na Itália, na Espanha e etc., vai ser um Aqui na trâmite Irlanda, muito mais fácil. aqui na Irlanda Como? tem, aqui na Irlanda tem muitos advogados que atuam fazendo justamente o primeiro passo que você fez, e aí eles Uhum. estão atuando como advogados aqui, então isso é muito bom também, né? Você amplia o seu leque, começa a dar Com um certeza. passo mais extenso na sua carreira internacional. Com certeza. E assim, se você não tiver residência, porque o requisito principal é ter residência, se você não tiver residência, outro advogado português pode domiciliar você ali naquele período até você ter residência, ou também, se não quiser ter a residência, você pode ser advogado em Portugal morando no Brasil, por exemplo. Então, isso é uma possibilidade, né, que amplia o teu leque também de atuação internacional. Com certeza. E acho que é realmente para quem não quer morar em Portugal, mas quer dar o primeiro passo, aqui a gente tem vários estatutos de igualdade, vários benefícios, protocolos entre Brasil e Portugal, por exemplo, para validar a carta de condução, né? Muita gente valida a carta de condução aqui em Portugal para ter a carta de condução europeia, né? Muita gente da Irlanda, inclusive, passa um tempo Eu aqui em vou Portugal. fazer isso, hein? Aham, sim, muita gente da Irlanda. Eu tenho muitos clientes da Irlanda, Jana, que fazem a nacionalidade portuguesa aqui, né? Nessa leva de sefardita, tiveram muitas pessoas que moravam na Irlanda, que fizeram a nacionalidade portuguesa aqui para morar na Irlanda, né? E Então, você pode escolher, né? Não é necessariamente a Irlanda ou Portugal. Você pode morar em vários sim. lugares durante períodos diferentes da sua vida, uma vez que você tem a cidadania. Então, assim, uma das coisas que eu estava precisando agregar ao meu trabalho era um advogado que fizesse esse suporte para o meu cliente, porque eu não trabalho com a imigração ao contrário do que as pessoas pensam, né? Eu Uhum, trabalho com a questão da admissão nos processos. Então, eu trabalho com a questão do currículo, do LinkedIn, das cartas, orientação para as universidades, orientação dos applications, tiro dúvidas. Mas a imigração é um processo burocrático que você tem que estar muito ciente das leis, que você tem que dar um suporte jurídico para o cliente. E eu não sou advogada, eu não trabalho com isso. Então, gente, a minha representante legal é a doutora Larissa, lá em Portugal, então ela vai saber orientar vocês com tudo que vocês precisam relacionado à questão da imigração, cidadania, vistos, toda essa questão de burocracia, ela vai saber dar um suporte para vocês. Inclusive, eu vou deixar o contato dela aqui no vídeo, na descrição, o e-mail dela, o Instagram, se vocês quiserem seguir o conteúdo que ela posta, que é muito interessante. E trazendo um pouco para essa questão dos estudos, doutora, eu falo muito sobre estudar fora, e Portugal tem um uhum, custo-benefício interessante para estudar, né? Na questão dos mestrados, eu vejo que o preço deles é muito diferente em relação ao de outros dos países, outros. assim, é muito mais barato. Sim, aqui em Portugal a gente chama de propina, né? Que é aquele valor que a gente paga anual, né, Uhum. para a universidade, e que, comparando com o Brasil, o valor realmente é muito baixo, né? Principalmente na Universidade de Lisboa, que é uma universidade pública, e a gente paga uma propina, que é como se fosse um apoio, a Uma gente não chama taxa, mensal, né? uma taxa, né? Que a gente paga uma propina por ano, e essa propina ela é diluída. E, claro, a depender do curso, enfim, da área, né, tem um valor diferente. Mas, por exemplo, no meu caso, eu paguei 1.200 por ano. Então, isso foi diluído durante os meses. Se eu fosse fazer Euros, no Brasil, né? por Vale exemplo, salientar, isso, mil e euros. duzentos euros. Para a galera que está Isso, assistindo, não sei onde eles são, antes de euros, saber euros, quem é euros. euro. Já estou tão acostumada que eu já nem penso mais em reais. Pronto. Mas ainda assim, sai bem mais vantajoso do que no Brasil, né, Jana? E é importante Sim. salientar que eu senti uma diferença muito grande, né? Porque o euro baixou muito agora. Então, a diferença é o momento, né? Porque eu lembro que chegou a quase 7 durante o auge da pandemia, né? E agora o euro tá bem baixo, né? E como tu falou, né, Jana, que tu faz todo esse suporte de carreira e é um trabalho conjunto, porque a pessoa para vir, ela realmente precisa se preparar,
né, primeiro até porque se você não inicia pedindo o visto, você Com precisa certeza. primeiro estar inscrito na universidade, ter essa aprovação para depois chegar aqui comigo, para eu te ajudar com toda a parte burocrática, recebo no aeroporto, acompanho na polícia, mas antes precisa ter esse planejamento de carreira, né? Então, realmente é um trabalho conjunto para que, assim, né, não seja realmente vir, migrar e depois não era bem isso que eu queria e tudo, e se preparando, né, se planejando, a gente consegue Com certeza. fazer Uma das coisas que eu falo, doutora, é que assim, não adianta você mandar a documentação sem saber o que você está fazendo, porque você perde exatamente. tempo. E em alguns casos, você se queima na inscrição, na sua admissão da instituição, porque você faz um cadastro com seu e-mail, seus dados estão lá. Então, assim, Sim, às vezes as pessoas pensam, eu vou tentar aqui de todo jeito, eu vou mandar várias, eu vou sair jogando. Isso não funciona. Eu bato muito nessa tecla. Se você não souber se estratégia. preparar, não adianta você saber quantas oportunidades existem por aí se você não sabe se preparar da forma certa. Você vai perder seu Exatamente. tempo. E, sobretudo, com relação à parte de planejar a longo prazo. Porque, por exemplo, se você sabe que através dos estudos, da sua moradia e tudo mais, o seu visto está contando para a cidadania, que, querendo ou não, é uma certa independência para o seu futuro, você precisa saber o que você está fazendo. Será que a sua Óbvio. documentação está correta? Será que o prazo é esse? Será que você pagou da forma correta? O seu currículo, como é que ele está? Se o seu currículo não tiver com a linguagem do país, né, que cada país tem o seu Isso é formato, muito importante, Jana. Isso é muito nossa, importante do formato do currículo. Isso que tu falou, realmente aqui a gente precisa muito de mão de obra qualificada. E nós brasileiros, pensa que eu tenho o maior orgulho de ter feito a minha licenciatura no Brasil, porque eu me sinto muito preparada para qualquer coisa que vier. Então a gente realmente está muito preparado, mas precisa a preparação. A gente tem aquela mão de obra qualificada, mas é aquela ideia de que não é da mesma forma que vai ser no Brasil. Então você precisa ter outra linguagem para se apresentar aqui. Oportunidade tem, né? O que falta realmente é estratégia, né? saber aplicar. Eu sempre falo isso. Isso. A oportunidade é muito fácil de você encontrar. Eu mesmo, Exato. eu tenho o meu grupo do Telegram, doutor, eu atualizo todos os dias com oportunidades totalmente diferentes, oportunidades de vagas de trabalho, bolsas de estudos, competições, conferências, enfim, o link está aqui na descrição, tá, galera? E o que que acontece? O pessoal acha que é só encontrar o link. O link é o mais fácil, entendeu? Só que Exato. às vezes aquilo ali não é para você, e você acha que é, aí você aplica, não dá certo, e você acha que o problema é o seu perfil. Então eu bato muito nessa tecla. Às vezes o problema não é o seu perfil, é que você não tinha ideia do que você estava fazendo. E aqui, quando eu cheguei na Exato. Irlanda, eu conheci perfis de pessoas que, assim, currículos surreais, experiências de 15 anos em atividades muito específicas, gente que tinha diplomas de universidades muito reconhecidas, mestrado, inglês alto nível, outros idiomas, mas não conseguiam entrar. Por quê? Porque o currículo deles não estava bom, não era bem Sim. apresentável, errado na questão de explicar as habilidades, não sabia explicar o que tinha feito no Brasil, o formato inadequado, a questão das entrevistas, muita sabotagem, muita autossabotagem. Então, assim, Sim. quando você não tem consciência do que você faz qualquer coisa, se não der certo, você acha que é porque o seu perfil não tá bom. Então, essa é a minha maior preocupação Exatamente. com os meus clientes, sabe? E faz toda a diferença, realmente. E até, assim, tanto essa parte quanto a parte migratória, elas precisam andar juntas e estar Juntas. alinhadas, porque senão realmente você se desmorece, você fica sem ânimo, fica querendo voltar, porque acha que está difícil demais, está burocrático demais, mas na verdade muitas vezes é a falta de preparação. E desde o início, desde sair do Brasil, faltou ali realmente a preparação, que eu acho que isso é o que a maioria das pessoas fazem quando vem para cá, né? Acabam vindo sem visto e por isso o caminho se torna mais longo muitas vezes, né? Muito longo e às vezes você não atinge objetivo nenhum. Tipo, eu conheci clientes que se eles não tivessem replanejado a rota, eles iam voltar, mesmo depois deles terem investido muito dinheiro. E assim, Sim, não acontece tem muito. como você não investir. As pessoas acham que assim, eu falo muito sobre bolsa de estudos, mas não tem como você não investir. Tudo você vai ter que investir. Sempre Exato. você vai ter um custo de alguma coisa, seja de uma taxa,
seja o seu passaporte, você tem que fazer. Você não pode viajar sem um dinheiro em cash, um dinheiro em conta. Emergências acontecem, quem mora fora sabe disso. Então, existem muitos pontos que a gente precisa alinhar antes de sair do Brasil, né? Uma das Claro. coisas que eu também falo sobre Portugal é essa questão dos estudos, né? O ponto de que você faria o seu estudo em português, ou seja, para a galera que não fala inglês facilitaria muito, Sim. e também essa questão dele, do diploma valer na União Europeia. Eu acho também que isso é uma grande vantagem, né? Porque você vai atuar em outros países, depois, se você quiser, se você conseguir outro visto em outro país ou pegar a sua cidadania, você vai estar ampliando e meio que validando o seu diploma diante desse Exatamente. processo, né? E o Erasmus também, né, Jana? Porque se você está Sim. estudando numa universidade de Portugal, o seu diploma vai ser validado aqui, e logo depois, se você fizer licenciatura, está fazendo mestrado, ainda tem direito a 1 ano de estudar em outro país da União Europeia. Isso vai te dar mais know-how, né, para depois, se quiser, Bagagem migrar. incrível. Por isso que eu digo que é um degrau bastante importante, principalmente para quem tem essa barreira do idioma, ou para quem é de alguma carreira específica, por exemplo, médicos, enfermeiros, que a gente consegue validar aqui, precisando estudar, alguns precisam estudar, outros não, mas a gente consegue validar com certa facilidade, claro, não sem esforço, mas com certa facilidade, ou seja, no sentido de que é possível, né? Não que seja fácil, mas sim possível, né? Gente, são muitas formas, são muitas oportunidades, né? Eu espero que esse vídeo tenha conseguido trazer algumas facilidades para vocês que estão buscando informações. Eu sei que ainda é muito confuso, porque são vistos que foram modificados há pouco tempo, né? Essa questão do visto de trabalho, ele é muito novo. Ele foi homologado esses dias no Entrou em vigor no dia, a gente está em novembro, foi no dia 31 do mês outubro. passado, outubro. Outubro. Olha, isso é muito novo. Então, assim, eu também falo outra coisa, doutora. O planejamento, ele começa a longo prazo. Então, muitas pessoas que me Sim, procuram, elas viram um edital que abriu ontem, elas querem ir mês que vem. Eu também não aconselho isso para ninguém, né? Ninguém que está assistindo, não queiram fazer isso sem vocês saberem o que vocês estão fazendo, sem vocês conversarem, sem vocês pesquisarem, terem certeza dos seus objetivos. Isso é uma coisa que eu também trago sim. muito na minha mentoria, questionar os objetivos do cliente. E eu tenho certeza que você também faz isso quando você faz o planejamento de imigração. Claro. O que que você busca aqui? O Sim, objetivo é o principal. sim, e de alinhar essas expectativas, né? Os Ao que você vai objetivos, encontrar aqui. com É, certeza, não a adianta. realidade. Eu não quero o meu cliente para que ele esteja aqui insatisfeito, para que ele esteja infeliz. Não faz sentido. Se a gente Não. projeta sonhos, a gente precisa projetar um sonho sustentável. E E com esse, responsabilidade, né, Jana? com certeza, hoje em dia eu integro na minha equipe eh, essa questão dos psicólogos, os advogados para fazer a parte da imigração, e eu trabalho com a questão da mentoria para a universidade, para a bolsa e para outros processos, como, por exemplo, de busca de trabalho. Então, eu tenho Sim, vocês na minha equipe, tenho a terapia, que eu também acho essencial você ter saúde mental para o que você está com fazendo, certeza. e ter ciência da sua escolha. Para mim, isso é muito importante, doutora. Com certeza, faz toda a diferença, né, Jana? Até porque os pilares do planejamento migratório realmente é planejamento de estratégia, é, preparação mental, preparação financeira e realmente a parte burocrática, de documentação, enfim, a parte jurídica, né? Então, não tem como fazer uma coisa sem a outra. E a gente não faz nada sem saúde mental. E Com sem certeza. planejamento financeiro também. Gente, a doutora Larissa e eu temos um bônus, né, para os meus seguidores que vão entrar em contato com ela. Então, se você aqui está pensando em tomar essa decisão de escolher Portugal para sua vida, nós duas estamos abertas para te ajudar, né? E eu vou deixar o contato dela, como vocês vão entrar em contato, como vocês vão achar o Instagram e o e-mail aqui no link da descrição do vídeo. É só vocês usarem o meu cupom Internacionalista 10 que vocês vão conseguir um bônus muito especial nessa consultoria. Espero que ajude vocês, espero que mude a vida de vocês, né? E é isso. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Foi um prazer ter você aqui esclarecendo todos esses pontos. Eu que agradeço, Jana, o convite. Espero poder ajudar, né, muitas pessoas. E acho que a última palavra que eu queria deixar é coragem, né? Coragem, porque
sempre é possível a gente realizar os nossos sonhos. E muito obrigada, Jana. Eu admiro muito o teu trabalho e é um prazer sempre estar aqui Eu contigo. também te admiro muito. Não é à toa que você faz parte da minha equipe hoje. E eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas a realizarem esse sonho de estudar fora, emigrar, enfim, buscar diversos tipos de oportunidades para diferentes perfis, né? Gente, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Olha a descrição aqui do vídeo que vocês precisam ver algumas coisas importantes, tá? Um beijo e boa semana Um para beijo. vocês.